Presidente, agradeço a condescendência dos outros grupos parlamentares. Eu tenho uma reunião às 2h, já começou, e, portanto, agradeço isso. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a doutora Albertina Jordão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer aquela que é a informação regular que envia à Assembleia da República e aos grupos parlamentares, a exposição que aqui fez, e lançava-lhe também a possibilidade de poder nos deixar aqui, quer a sua intervenção pelos elementos que tem e pela sua importância, quer os slides que disse que nos iria enviar, porque certamente que são importantes, sobretudo porque desmontam uma visão que foi aqui assumida na última audição da Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado da Igualdade referiu aqui na sua última audição de que tinha a opinião de que a crise tinha afetado todos os homens e as mulheres em geral e não de forma particularmente grave as mulheres. Eu creio que algumas das informações que aqui nos deixa são particularmente importantes também para refletirmos sobre esta matéria. Dizer também o seguinte, para o PCP, no mundo do trabalho, a diferenciação não se faz entre homens e mulheres, faz-se entre trabalhadores e entidades patronais. E por isso nós entendemos que o problema fundamental é este. Não é bom quando um trabalhador ganha o salário mínimo nacional, e são sobretudo as mulheres que ganham o salário mínimo nacional abaixo da pobreza, e os homens são um bocadinho menos. Não, é mau para toda a família. Nós entendemos que o problema de classe é a diferença entre os rendimentos do trabalho e do capital, e portanto entendemos que também no mundo do trabalho a diferença não é entre homens e mulheres, porque sabemos de facto que os tempos que vivemos de agravamento da exploração, de desvalorização profunda do trabalho, de imposição de um caminho de retrocesso civilizacional é mau para todos, para homens e para mulheres, é especialmente mau para as mulheres que assumem um conjunto de outras dimensões de tarefas e de trabalho não pago que são muito negativos. Dizer que é um caminho de desvalorização do trabalho que nós entendemos que não começou em 2011 nem em 2010, é um caminho que tem vindo a ser feito. O anterior governo do Partido Socialista, a última alteração que fez ao Código de Trabalho, no nosso entendimento, tinha sido profundamente negativa na desvalorização do trabalho e da desproteção dos trabalhadores. Esta alteração ao Código de Trabalho de 2012 veio ainda agudizar de forma particularmente grave isto. Só vou dar este exemplo porque é importante. O princípio do tratamento favorável do trabalhador, que o anterior governo do Partido Socialista retirou do Código, nós entendemos que o princípio, o reconhecimento que numa relação de trabalho o trabalhador é uma parte mais fraca e não é uma parte igual, é fundamental para a estruturação do direito do trabalho. E nós hoje já não temos isso na nossa legislação, e isso é profundamente também negativo e tem reflexos depois nas questões mais concretas. Nós recebemos aqui um Inspetor-Geral da ACT. O Inspetor-Geral da ACT, nesta comissão sobre estas matérias, disse-nos que as matérias das discriminações salariais são diretas e indiretas, mas mais as indiretas, são muito difíceis de conseguir identificar. E disse-nos que quanto mais alta era a formação da mulher, mais difícil era. E em setores, por exemplo, dando-nos o exemplo do financeiro, em que muitas vezes o pagamento é acima da tabela salarial e é feito por objetivos, ainda é mais difícil. E, portanto, quando o Inspetor da ACT nos diz que este Governo não está a assegurar os mínimos dos rácios da OIT para a inspeção no trabalho, alguma coisa vai mal, porque o Governo passa a ser responsável direto e indireto por atropelos à lei e por um universo de ilegalidades que é hoje a realidade concreta dos locais de trabalho, e por isso nós temos preocupações profundas sobre isso. Dizer que nós entendemos que esta matéria requeria outro tempo de discussão com a senhora representante da OIT, porque esta matéria é uma matéria do regime democrático. Na prática, nós estamos a falar também da questão do regime democrático, porque o trabalho é um dos pilares dos direitos dos trabalhadores, é um pilar do regime democrático. E nós estamos hoje a viver momentos muito negativos. Aquilo que nos disse aqui sobre as questões do emprego público devia fazer pensar este Governo, porque este Governo fez aprovar uma alteração e um regime de trabalho em funções públicas, em muitas matérias, infelizmente com o apoio do Partido Socialista, em matérias fundamentais com o apoio do Partido Socialista, que também nos preocupa, porque de facto confirma-se uma lógica de subscrição de um pacto da Troika que depois tem correspondência concreta por PS, PSD e CDS na aplicação de medidas concretas, e isto para nós é muito negativo, porque este Governo anunciou
um plano de rescisões na administração pública onde? Na educação, com professores e assistentes operacionais, onde são sobretudo mulheres. E, portanto, nós também entendemos que sobre isso o setor público sempre foi um farol para o setor privado na conquista de direitos e hoje não está a ser exatamente porque os governos e sucessivos governos têm tido responsabilidade direta da desvalorização do trabalho e, portanto, nós entendemos que as informações que aqui nos deixa e os documentos que nos têm enviado são fundamentais para a análise dos tempos que vivemos, que obrigam, de facto, a uma resposta e uma mudança de políticas profunda no emprego, não apenas a uma mudança de governo, mas, sobretudo, a uma mudança de políticas no sentido do aumento dos salários e da valorização do trabalho, que é essencial para nós no regime democrático. Muito obrigada.